Agora é oficial, o estádio do São Paulo passa a ser chamado de Morumbis. Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre o acordo financeiro firmado entre o Tricolor e sua nova parceira e compara esses naming rights com outros do futebol brasileiro. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians de olho em Rodrigo Garro, meio atacante argentino do Talleres. Já no Palmeiras respondo se há algum interesse na contratação de Marco Rojo, jogador argentino que pertence ao Boca Juniors. Tem as últimas do mercado, o interesse do Botafogo em Gregory, volante que também está na mira do Bahia. Te atualizo sobre quanto o Fluminense faturou com prêmios na temporada, contratação definida no Vasco, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa like. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Betano. Se você procura uma casa séria, confiável, a Betano é o nome. Tô mostrando na tela jogos da Premier League dessa quarta-feira, sim, 27 de dezembro, e tem jogo para você fazer sua fezinha. Inclusive tô colocando os meus palpites aqui pro jogo entre Brentford e Wolverhampton, vou de menos de 2,5 gols. Também acredito na vitória do Chelsea contra o Crystal Palace e na vitória do Manchester City, mais novo campeão do mundo, contra o Everton. Lembrando que na Betano é super simples, pegue o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o promo code Nicola para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500. Combinado? Pega o link no comentário, faz o cadastro, promo code Nicola e vem se divertir comigo. Bora contar para vocês sobre as últimas do mercado, aquele tradicional giro de notícias que abre o nosso vídeo. Começando com a imprensa baiana afirmando que a negociação entre Santos e Bahia por Jean Lucas pode girar na casa dos 6,5 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Jean Lucas esteve perto de ir para o Inter, mas por empréstimo hoje o Bahia se tornou favorito. Já a minha portuguesa anunciou a contratação do zagueiro Diogo Silva, 28 anos de idade, havia disputado o Brasileiro da Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Lucas Fasson, zagueiro revelado na base do São Paulo, que pertence ao Lokomotiv, foi procurado nos últimos dias por 3 clubes, Flamengo, Corinthians e Internacional, mas, ao que tudo indica, ele permanecerá na Rússia. O Lokomotiv só topa negociá-lo em definitivo e esses 3 clubes brasileiros o queriam por empréstimo. Já Mastriani, centroavante uruguaio, artilheiro do América, está mais perto do Atlético Paranaense. Furacão melhorou aquela primeira oferta de 2 milhões de dólares, ainda não há um acordo definitivo, mas tudo se encaminha para que o Mastriani se mude para Curitiba. Para completar, Julio Furch, atacante argentino que pertence ao Santos, é o terceiro atleta a aceitar uma redução do salário para permanecer no Peixe no ano de 2024. Antes, o volante venezuelano Rincon e o goleiro João Paulo já haviam topado reduzir os salários para não inflacionar a folha do Peixe. Só para completar, definição sobre Pituca deve acontecer nos próximos dias. Queria contar também que o Santos anunciou o empréstimo de Lucas Braga, atacante que não vinha sendo tão utilizado, vai jogar no Shimizu S-Pulse do Japão, empréstimo com opção de compra valor já definido. Para sair do giro de notícias, contar que o Grêmio está tentando contratar o atacante André Henrique, fez proposta ao Hercílio Luz, esse menino é tratado como uma grande promessa. E a saideira, o Boca Juniors, anunciou seu novo técnico Diego Martínez, 45 anos de idade, vinha fazendo sucesso pelo Huracan, também da Argentina. Bora falar sobre o Fluminense, quanto o Flu faturou com prêmios na temporada de 24, temporada marcada pelo título do Campeonato Carioca, da Libertadores da América e o vice-mundial. Foram quase 200 milhões de reais com as participações nas competições. Para ser mais específico, 194 milhões e 800 mil reais. O maior prêmio da Libertadores da América, 136 milhões de reais, seguido pelo Campeonato Brasileiro, 33 milhões e 400 mil, com o 7º lugar. O Flu também embolsou 20 milhões de reais com o vice-campeonato mundial e 5 milhões e 400 mil na Copa do Brasil, quando chegou até as oitavas de final. Apesar de ter sido campeão carioca, o Fluminense não teve direito a prêmio. O Campeonato Carioca não tem premiação para o vencedor. Quero falar agora sobre o Botafogo, que está no mercado. Já havia contado para vocês que Medina, meio-campista do Boca Juniors, é um alvo. E a proposta oficial do Botafogo. Outro nome que surgiu nas últimas horas foi o André Hernan, quem contou. Trata-se de Gregory, volante que já jogou no Bahia, entre outros clubes do futebol brasileiro, pertence ao Inter Miami.
Jogador que se recuperou de uma lesão, só atuou 5 partidas nessa temporada. O Bahia era o principal candidato a contratar o Gregore, negociação há vários dias. O Botafogo entrou na parada e também está tentando comprá-lo. De acordo com o André Hernan, não está descartada a possibilidade de o Vitor Cuesta ser utilizado nessa troca ou nessa negociação. O zagueiro Vitor Cuesta indo para o Inter Miami e o Botafogo recebendo o atacante, o volante Gregore. Só para completar, Gregore, 29 anos de idade, bom primeiro passe, tem muita força nas conclusões, o cara que bate bem na bola poderia ser um acréscimo interessante, eu só não liberaria o Vitor Cuesta, para mim jogador dos melhores do futebol brasileiro na zaga. Bora falar agora sobre o camisa 10 dos sonhos do Corinthians. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Everton Ribeiro está descartado, os negócios ou as tratativas com o Internacional por Alan Patrick e Maurício não avançaram. Terans também foi descartado pelos dirigentes do Corinthians, mas Rodrigo Garro, meio atacante, 25 anos de idade, argentino, pertence ao Tajeres, está nos planos do Timão. Vou dizer mais, as negociações já foram abertas e o Corinthians tenta comprar o jogador em definitivo para utilizá-lo como seu meio atacante na próxima temporada. Essa informação me foi confidenciada durante a live do canal do Nicola na noite dessa terça, segunda-feira, hoje é terça, né? Tava fazendo um live em pleno dia 25, mandei mensagem para um dirigente do Corinthians perguntando sobre Terans e também sobre o Garro. O dirigente do Corinthians rejeitou, descartou o Terans, mas confirmou que existem as intenções e as tratativas pelo Garro. Jogador que na atual temporada fez 44 jogos, 8 gols e 9 assistências, avaliado em 6 milhões e meio de euros. Detalhe importante, quando comprado do Instituto, ele havia sido adquirido por apenas 300 mil euros. Negócio super lucrativo para o Tajeres. Antes de mudar de assunto, só contar que o Corinthians também está próximo da contratação de Diego Palacios, lateral esquerdo equatoriano de 24 anos de idade, tem contrato com o Los Angeles FC somente até o fim dessa temporada, está há 4 anos jogando no futebol dos Estados Unidos, foi oferecido ao Corinthians, o Timão gostou. Quando eu falei também está próximo, é porque antes de contar sobre o Diego Palacios, já havia dito no vídeo dessa manhã que o Corinthians encaminhou as contratações de Adriano Martins, zagueiro de 26 anos de idade, que pertencia ao Novo Horizontino, chega sem custos, contrato de 3 anos, também tem acordo avançado com o Félix Torres, zagueiro equatoriano, outro de 26 anos de idade, pertence ao Santos Laguna, negócio de 5 milhões de dólares, Mano Menezes está encantado com esse jogador. Bora falar agora sobre Marco Rojo, jogador argentino, zagueiro do Boca Juniors e que mais uma vez está nas especulações como possível alvo do Palmeiras. O último a contar sobre esse interesse é o jornal Olé, que publicou nessa terça-feira que o Rojo interessa ao Palmeiras e ao Inter Miami, time de Lionel Messi. O contrato do Rojo se encerra no Boca Juniors somente em 2025 e depois de um longo e tenebroso inverno, uma recuperação muito longa de uma lesão, ele terminou a temporada em alta jogando como titular. A primeira vez que ele foi especulado no Palmeiras, quando ainda estava se recuperando de lesão, até achei super estranho, não jogava no Boca Juniors, nem tinha a projeção de quando poderia voltar e estava sendo especulado no Palmeiras. Na oportunidade, o dirigente alviverde descartou. Dessa vez, assim como na outra, o Palmeiras assegura que não tem a intenção de contratar o Rojo. Apesar de ser um zagueiro canhoto, um pedido antigo do Abel Ferreira, a ideia é ocupar essa vaga com um atleta menos badalado. Você deve ter percebido que o Abel Ferreira não gosta de jogadores super de muito renome ou que possam causar qualquer problema no vestiário. Dessa maneira, dá para dizer que a chance de o Rojo ser contratado pelo Palmeiras é muito pequena, para não dizer mínimo. Verdão que já se acertou com Aníbal Moreno, volante que vem do Racing, já contratou Bruno Rodrigues, atacante que vem depois de defender o Cruzeiro, tem negociações avançadas para fechar com o Caio Paulista, lateral esquerdo que defendeu o São Paulo na temporada de 2023. Bora falar agora sobre o Vasco, contratação fechada, trata-se do lateral direito Paulo Henrique. 27 anos de idade, pertence ao Atlético Mineiro, disputou temporada atual por empréstimo no Vasco. O acordo foi firmado em $1 milhão ou 4 milhões e 900 mil reais. O pagamento vai ser feito em 4 parcelas trimestrais, todas no ano de 2024. Importante contar que o Vasco está vendendo 70%, o Vasco está adquirindo 70% dos direitos econômicos do lateral direito, que com a camisa do Atlético Mineiro não conseguiu jogar, mas vestindo o uniforme do Vasco foi muito bem na temporada, era uma reivindicação tanto do Ramon Dias quanto dos torcedores. A saideira sobre o Vasco, Paulo Brax concedeu entrevista e se valorizou pra caramba. Entre outras coisas, ele disse, abre aspas, peguei um time na Série B e deixei-o no G7 da Série A.
ninguém apaga isso. Você concorda? O trabalho do Brax foi bom? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Quero participar dessa enquete. Para mim, Paulo Brax fez péssimo trabalho. O Vasco poderia ter feito muito melhor com tudo que se investiu desde a temporada passada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que acertou ou anunciou nas últimas horas o acordo para transformar o Morumbi no Morumbis, uma negociação para a compra dos naming rights com uma empresa chamada Mondelez. Essa empresa é dona do Bis, do Oreo, da Lacta, do Tang e também do Trident. Optou-se por usar o Bis nesse acordo que vai render 75 milhões de reais por 3 anos ao São Paulo. Então, a partir de agora, o São Paulo passa a chamar seu estádio de Morumbis. Só uma letrinha de diferença e 75 milhões de reais na conta, são 25 milhões de reais por temporada, graças a esse acordo. É o maior contrato de name rights, se a gente levar em consideração apenas o valor de cada ano. 25 milhões de reais nunca havia sido alcançado no futebol brasileiro. Até então, os maiores acordos eram de Corinthians e Palmeiras, com faturamento anual de 15 milhões de reais. Mas há uma observação super importante: o Palmeiras e o Corinthians venderam os name rights de seus estádios por 20 anos. Dessa maneira, eles vão ter direito a 300 milhões de reais, muito mais do que os 75 milhões de reais obtidos pelo São Paulo. Outros casos de name rights, até para você tirar as suas próprias conclusões. O Atlético Paranaense já fez 2 vendas dos name rights. A última delas, a mais valorosa, um acordo com a Liga Arena, vai garantir 13 milhões e 300 mil reais por ano. O acordo foi fechado em 200 milhões de reais por 15 anos. O Atlético Mineiro pega bem pouco com a MRV. O acordo que dá o nome da Arena MRV assegura ao Galo 6 milhões de reais por ano, foram 60 milhões de reais por 10 anos. Tem também a Fonte Nova com 5 milhões e 100 mil reais, acordo de 51 milhões e 100 mil reais por 10 temporadas. O Vitória está em negociação com a Fatal Model, a gente chegou até a noticiar aqui, a casa de acompanhantes para entretenimento adulto se dispôs a pagar 100 milhões de reais por 10 anos. Antes de encerrar o assunto, só contar que o São Paulo, nas tratativas com o Fluminense para contratar o Caio Paulista, chegou a pedir que o Fluminense perdoasse ou que o Fluminense aceitasse os 2 milhões de dívida que tem com o Hudson como abatimento dos quase 20 milhões pela compra do Caio Paulista. O Fluminense disse que não, que queria todo o dinheiro. Esse foi um dos motivos da confusão que determinou a ida do Caio Paulista ao Palmeiras. O anúncio vai acontecer nos próximos dias. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos 7 horas da noite. Tem programa do Nicola, primeira parte, com entrevista com o presidente do Vitória. Depois a gente retoma para responder todas as perguntas. Abraço, tchau!